falando de imunidade, imunologia. Já que a gente não pode mudar o ambiente que a gente vive, o planeta, o universo, o que a gente tem que fazer então para a gente se adaptar e conseguir conviver? Porque a gente não vai retirar todo que tem na face da Terra para não desenvolver uma alergia. Principalmente com as crianças, doutora, eu queria que você deixasse aqui pra gente o que a gente pode fazer para melhorar essa imunidade. É isso que a gente precisa fazer, né? Olha, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Essa aí é que todo mundo quer. Todo mundo quer encontrar... da mamãe, né? Da mamãe, pergunta né? da mamãe, da vovó, tudo. Todo mundo tem uma fórmula maravilhosa pra isso. Como melhorar a imunidade? Porque São Paulo são, acho que 8 estações, né, no dia ou mais. Eu não vou falar nem das 4. Não, eu entendi. Às vezes, tipo assim, você pega Santo Amaro, tá calor. Você já chega perto da Faria Lima, aqui já tá começando o inverno. Não tá nem tranquilamente. Já entrou o inverno. Né? E aí fica essa mistura. Então a gente já não tá em 4 estações. A gente tem algumas estações turbulentas no meio disso. Como melhorar a imunidade? Pergunta de $1 milhão. Veja, a gente não consegue... Teoricamente, nosso meio ambiente é onde a gente está. Dá pra melhorar isso? Dá. Consigo mexer no ar de São Paulo? Só se eu sair de São Paulo. Não é o interesse, não é o interesse de todos os milhões de pessoas que moram aqui. Legal. Mas será que eu posso ter hábitos saudáveis? Porque é o seguinte, todo mundo procura o que melhorar a imunidade. Gente, só nessa conversa eu já falei de vários sistemas e várias coisas. E a gente nem entrou para discutir imunidade contra agentes, vírus, bactérias, coisas diferentes. Cada um é um sistema, existem centenas de sistemas que comunicam. O corpo é uma coisa só. A gente divide porque é mais fácil de estudar. Porque na parte, meu sistema imune está no intestino, está no cérebro, está no coração, está em todos os lugares. Está como um todo. No emocional. No emocional. O emocional é tão importante pra gente quanto o físico. Sim. Então, o mental, se a gente tá bem, tá depressivo, se a gente não tá bem, não tá legal. Se a gente não come bem, isso também impacta. Então, assim, por mais que a gente procure uma pílula maravilhosa, onde a gente não vai ficar mais resfriado, não vai ficar mais gripado, mais nada, essa fórmula não tem, tá? Não existe, infelizmente, a indústria farmacêutica que me perdoe, ninguém conseguiu ainda provar que realmente funciona. O que a gente sabe hoje é os hábitos saudáveis. E aí, se falar em criança, vou falar da minha área, o importante mesmo começa desde a mãe. Desde a mãe que vai gestar. Uma boa alimentação, fazer uma boa alimentação, uma boa saúde, ter uma gestação tranquila, evitar as doenças, evitar a prematuridade, ou seja, doenças que possam acometer a mãe, que levem a esse trabalho de parto prematuro, ou seja, que faz a gente tirar essa criança que não está desenvolvida e colocar nesse meio ambiente ainda não estando pronto. A alimentação, amamentar, que a gente falou bastante aí no começo, como a importância do leite materno. O leite materno tem microbiota. Quando você, por exemplo, mesmo o parto, a via de parto, se é um parto cirúrgico, uma cesárea, a criança não vai entrar em contato com as bactérias do canal vaginal. Isso muda o aspecto. Hoje a gente sabe que não é ideal que a criança tome banho nas primeiras 24 horas, para não tirar essa microbiota, para não piorar esse aspecto, que a criança amamente na primeira hora. Isso é o ideal que a gente faz. Ou seja, hábitos que você começa a fazer uma exposição saudável com esse mundo. E isso vai acontecer nos primeiros 2 anos e a vida inteira. Então, você quer prevenir, você quer aumentar a imunidade? Se alimente bem, durma bem, amamente, dê boa alimentação para o seu filho, frutas, verduras, vegetais, evite agrotóxicos. Parece meio receita de bolo, né? Que todo mundo tem que fazer. Mas é isso. Deixa a criança brincar no chão, deixa a criança brincar na terra, deixa abraçar uma árvore. A criança reconhece o mundo pela boca. E não é só através do sensorial. É o sistema imune também. Então expõe a boca em tudo, com a leitura, tá tudo bem, gente. O que tiver, se pegar alguma coisa, a gente trata depois, mas não tem problema. E a gente vai desenvolvendo assim o sistema imune. A gente sabe que crianças que entraram em contato com a natureza, que não viveram nessa bolha, nessa proteção, que as gerações anteriores acreditavam que a criança não poderia tocar no chão, não poderia ter nada. Isso desenvolve mais doenças autoimunes, desenvolve mais doenças alérgicas, ou seja, o corpo não é exposto nesse momento que ele está aberto, que é essa tela em branco, que é uma criança, não é exposto a tantas coisas diferentes. Ele não aprende a reconhecer o que é bom e o que é ruim. Reconhecer por que essa bactéria que vive no intestino, essa bactéria aqui me parece boa, e essa aqui é mal, essa aqui está me fazendo inflamação. Por que eu vou atacar essa e não essa? Por que eu vou formar? Então aí a gente começa a entrar nas questões de
microbiota, microbioma, né, que é como funciona, aí as questões novas de desbiose que a gente está começando a engatinhar aí para entender dentro disso. Então as coisas mudam. Promover hábitos saudáveis transformam crianças saudáveis e o sistema imune também. Só que a gente não tem que esquecer que criança está crescendo. E isso vale para todo mundo, tá? Agora, doutor, já estou fazendo tudo isso, mas meu filho fica doente, eu vivo doente. Existem algumas predisposições próprias. Capacidades. Você pode ter capacidades melhores para se defender contra uma coisa, como outra, assim como cada corpo é individual. Tem gente que pode ter mais suscetível a pegar infecções virais. E não quer dizer que ela tem algum problema, só quer dizer que ela é mais suscetível. Pega mais resfriados, mas fica bem, não precisa internar, não tem nada mais grave. Tem gente que não pega. Isso é individual. E aí vai fortalecendo, né? Porque eu falo assim, pela vivência, eu tenho um sobrinho. Meu sobrinho, quando era... falando de 3 anos de idade, 4, vivia todo mês, toda semana no hospital, sendo acompanhado. Hoje, um mega atleta, joga bola tranquilamente, não pega nada, nunca mais uma gripe. A vivência, né? Perfeito. Contato. Crescer. Contato. Desenvolver. O sistema imune se desenvolve, gente. A criança não entrou em contato com nada. Todos esses vírus que existem, todas essas bactérias que existem no mundo, a criança ainda não entrou em contato. Quem entrou em contato foi a gente. A criança, nos primeiros 6 meses, ela até recebe os anticorpos que a mãe passa na placenta. Até tem uma proteção boa. Mas e depois é com ela. E isso vai crescendo, vai se desenvolvendo. É um crescer. É uma questão esperada. Na pediatria, a gente tem uma frase que é meio clichê, que é uma máxima. É um artigo antigo publicado que fala assim que criança que fica por ano, até os 4 anos, ela pode pegar entre 8 a 12 infecções virais por ano. Parece bastante. Uma por mês? Não, geralmente é tudo no inverno, uma atrás da outra. Vai uma parada mais. Vou falar que meu filho, esse ano, já está na 19ª infecção. Porque nós passamos por uma época de pandemia, porque as crianças nem entram em contato, voltamos todos agora, uma circulação viral enorme. Esse ano foi um ano que começou frio muito cedo. Março já estava frio. Até agora. Não firmou ainda. Estamos no final do ano, ainda não firmou ainda estamos nas 8 estações do dia, né? Então a gente não sabe. Então, e nem isso quer dizer que é um problema. Só quer dizer que é um ano ruim. Nenhuma infecção grave, nenhuma infecção que precisou internar, algo que não melhorou. Talvez tenha necessidade de usar algum outro mais antibiótico do que o habitual uma criança precisaria. Sim, teve mais infecções, então isso é natural. Agora, não quer dizer que esteja um problema, só quer dizer que é um ano ruim. Então, a gente precisa individualizar. E também perceber, nem sempre tudo isso é normal. Quem é a criança que a gente precisa pensar que não está dando certo. Assim como a gente acompanha mês a mês a criança para ver se está ganhando peso, se a vacinação está boa, se a alimentação está bem, a gente faz essa puericultura, esse crescimento, acompanhar o desenvolvimento da criança até o adolescente, a gente tem que saber que em algum momento o sistema imune também pode dar uma evolução que não é adequada. Que aí entra meu papel, que é identificar essa criança e o que eu vou fazer com ela. Sim, mas dentro da psicologia, fazendo até essa analogia, né? Um ano difícil faz pessoas mais fortes. Ou seja, a criança que está tendo contato direto está fortalecendo o sistema imunológico dela, né? É o que eu tô torcendo pro ano que vem, tá bom? Foi um pouco adiado essa parte do contato. Eu tô torcendo pro ano Os que vem. bebês da pandemia, eu acho que eles tiveram muito isso e ficou bem explícito que você não tem que isolar mesmo uma criança numa bolha. Eu vou tirar meu filho da escola porque ele tá ficando muito doente. Eu vou isolar meu filho para não pegar gripe. Não, é o contrário. Quanto mais você isola, quando ele se expor, ele vai ficar mais doente e ele não vai estar livre de se expor. Então, você não vai conseguir isolar ele para o resto da vida. Então, tem que expor, né, a criança na brincadeira, igual o doutor falou aqui, na natureza. Tem que ter contato o quanto antes melhor, né, doutor? Sem dúvida. Claro, escola é um ambiente que a criança vai ficar mais. Afinal, a criança quase não brinca no chão, quase não põe nada na boca, não tosse na cara do coleguinha. Não, mas quem já foi numa escola já viu aquela maluquice, que é aquilo ali. Então as crianças ficam mais expostas. Claro, pôr ou não tirar da escola é uma escolha pessoal. Tem família que não consegue tolerar isso, tem. A escola traz ganhos maravilhosos? Traz desenvolvimento. Nada estimula melhor uma criança do que outra criança. Então tem que ir pro mundo, tem que fazer isso. Não precisa mandar doente pra escola, gente, tá bom? Deixa melhorar, segura um pouquinho, manda. Não precisamos pôr outras crianças de maneira tão intensa aí. Talvez um pai meio traumatizado aqui, mas... Desabafo. Um desabafo. Não, mas é brincadeira. Como pai, comecei como pediatra também. Foi um ano muito difícil para muitos pediatras.
Então, seja devagarzinho, deixa a criança entrar em contato, exponha o mundo, hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Antes de existir o pediatra, já existiam crianças. Então, antes de a gente começar, já existiam hábitos. A gente talvez esteja na hora de começar a voltar a esses hábitos um pouco mais antigos, claro, mais polidos com o nosso desenvolvimento, mas está na hora de ser expostos mesmo. Eu trabalho nessa linha também. Assim, minha linha de pensamento é essa, na vivência e na educação das minhas filhas. Então, é alimentação saudável, evitar os fast foods da vida. Então, assim, mas você é radical? Não, eu não sou radical, eu contrabalanceio. Então, eu acho que o mundo já expõe muita coisa a ele. Então, que a gente tá falando do meio ambiente, né? De exposição, de pegar vírus, de pegar gripe, enfim, tudo que nós falamos aqui. Então, o que vai contrabalancear aí é a alimentação saudável. Então, eu penso dessa forma também. E é perfeito. É isso, uma alimentação saudável. Precisa ser 100% todos os dias. Podemos ter alguns momentos de lazer. Gente, é natural, né? O docinho deles. Faz isso. É exceção, não é a regra. Então, é a mesma coisa com a criança. Claro, existem algumas regras que a gente não pode quebrar. Por exemplo, para criança especificamente. Açúcar, nunca antes dos 2 anos. Porque a gente sabe que isso modifica a resposta metabólica dele a longo prazo e aumenta a chance de obesidade. Sal, discutível, também vamos evitar, porque pode aumentar a chance de desenvolvimento de hipertensão no futuro. Mas, refrigerante, dica também. Refrigerante. Pelo amor de Deus, não. Açúcar, né? Você quer infartar um pediatra? Vê a criança tomando Coca-Cola na mamadeira. Deus me livre. Pode ter certeza, gente. Quem tá em casa vai ver. Já viu essa história de tomando isso. Você infarta o pediatra. Então, não precisa. A gente pode fazer algumas coisas. A gente pode fazer. Tem como modular, vamos dizer, melhorar sempre. Mas hoje a alimentação é isso. Tem que ser uma alimentação voltada para alimentos. Não para nutrientes específicos. Para criança, eu tô falando para criança. Não tô falando para adultos, não é isso. Não é minha área. Eu não sei nem como falar sobre isso. Mas para crianças é isso. Eles têm que aprender a comer tudo que tem no mundo. Tá para eles lá. Sabores, texturas, maneiras de dar. Não dá para falar para comer tudo orgânico, se possível, sim. Mas, como uma família que não tem posição, não estou conseguindo comprar um produto orgânico que é 2 vezes mais caro, infelizmente às vezes, para isso. Mas vamos tentar trabalhar com boas qualidades. Vamos tentar ir na feira, vamos pegar produtos frescos, não ultraprocessados. Não precisa tomar o suco na Tetra Pak. Quer fazer o suco? Come a fruta. Dê o suco. Você quer dar um suco para a criança? Depois de uma certa idade, que pode? Perfeito, faça com a fruta in natura. Vamos tentar trazer esse aspecto mais natural do dia a dia. Isso é promover a imunidade. Claro, todo mundo procura pílula. A pílula é muito maior. Na verdade, é um hábito. São hábitos de vida saudável. Isso promove a imunidade. Né, conjunto. A gente vai procurar, você vai olhar, vai ter lá todos estimulantes de imunidade. A maior parte deles não tem uma boa evidência científica que funcione. Tanto que, para os meus pacientes que têm problemas de imunidade diagnosticados, genéticos e tudo mais, a gente não usa. Senão a gente usaria para eles também. E esse que você levantou, doutor, até de escanear, né? Você falou, eu converso muito com meus pacientes, eu fico lá, 90% eu já levanto num todo ali da vivência. Até o emocional fala muito alto. O pai e a mãe têm que ter contato diário com os filhos, né? Sim, sem dúvida. Então, já se falou de alimentação, mas e o meio ambiente? Todo mundo aqui já passou momentos tristes na vida, momentos mais duros, que a gente dormiu mal, se alimentou mal, estávamos mal. Tranquilamente é o momento que as doenças vêm. A criança, ela é inicialmente o ambiente que ela vive. O pai, a mãe, os pais, a família que ela está. O ambiente que ela vem é um ambiente que fornece substrato para ela se desenvolver, falar, crescer, pular, ser feliz. Se tem uma conversa ou se é um ambiente tóxico para ela, isso traz impacto também. Não dá pra gente pensar que isso não vai fazer. E não é impacto só na imunidade, né? Impacto no desenvolvimento e tudo mais a longo prazo. Então, é importante a questão emocional também. Isso aí, sem dúvida. É o todo, faz parte da saúde. E saúde emocional é saúde e ela é valorizada e é importante que a gente valorize tanto.